Paulista, 90 anos. Fundado em 30 de agosto de 1930, o Paulista Futebol Clube, o Glorioso como é carinhosamente chamado pelos seus torcedores, está completando 90 anos e merece a nossa homenagem. A partir de agora, vamos recordar um pouco da trajetória deste campeão da Noroeste. A Tudo Esportes, em conversa com Geraldo Mariano Bittencourt Leão, uma das poucas pessoas que mais conhece a história do Paulista Futebol Clube, nos contou um pouco sobre a história dessa joia do interior. Segundo o Geraldo Mariano Bittencourt Leão, o Baianão, como é conhecido, confidenciou que ingressou no Paulista no ano de 1957, vindo a ser titular no ano seguinte. A Tudo Esportes questionou se ele recordava sobre datas e ele completou. Abre aspas. Veja onde chegamos. Eu tinha uns 18 anos, mais ou menos. Lembro também que era 13 de dezembro de 1958. Esse dia marcou muito para mim porque foi uma das poucas vezes que chorei na vida, disse Baianão. E continuou. Era aniversário de Guaiçara e nós estávamos em Barra Bonita, disputando o 5º lugar na competição, quando fomos para os pênaltis e vencemos de 4-0. Baianão relatou uma passagem interessante desse jogo, quando, em determinado momento, em uma das cobranças dos pênaltis, o Bolívar perguntou para o Quinca, e agora? Quinca respondeu, fecha o olho e larga a brasa. O Bolívar chutou com tanta força que a bola acabou furando a rede. O Paulista chegou a ficar entre os 7 maiores times do estado. Segundo o Baianão, essa foi uma das primeiras vitórias, que conta a história do Glorioso, que antes de ser paulista se chamava Ranca Toco Futebol Clube. É isso mesmo. Antes de ser Paulista Futebol Clube, o time se chamava Ranca Toco Futebol Clube. Em uma ocasião, quando ainda era Ranca Toco Futebol Clube, o time de Guaiçara foi a Lins jogar e enfrentar o time da cidade vizinha. Baianão relata que os jogadores já foram com medo de perder de pelo menos 8-0. Só que, surpreendentemente, o Ranca Toco venceu o rival pelo placar de 600-1. Voltando para casa com uma vitória expressiva e se tornando temido campeão da Noroeste. Baianão jogou de 1958 a 1976, quando foi para a Polícia Militar. Baianão lembra ainda que o transporte dos jogadores era precário na época. Os jogadores iam em cima de caminhão e ainda relatou que em determinada situação, quando voltava de um jogo, de tanto frio que fazia naquela época, os jogadores se abraçaram para amenizar o frio e se aquecer em cima do caminhão. Jogadores da época: Guirino Campaner, Paulo Roberto, Didi, Neneco, Quinca, Camilo, Zé de Souza, Leandro, que era o goleiro, Nica, Carmelo, Robertinho, Baby, Souzinha, Celso Lozada, Didi, Milton Pavese e Baianão. Uma história curiosa é que o Milton Pavese, o pai dele era maestro da banda municipal, enquanto que ele jogava no Paulista Futebol Clube. O terreno onde hoje é o estádio do Paulista era de um empresário, de nome Virgílio Zanotto, e do vice-prefeito na época, Aristide Cruz. Foi cedido para o Paulista Futebol Clube. Virgílio Zanotto, além de amante do futebol e do glorioso Paulista, era diretor de uma serralheria chamada Braselva e exigia que quem trabalhava na empresa tinha que jogar no Paulista. Virgílio Zanotto gostava tanto do time que em certo momento cedeu as madeiras para cercar o campo, que hoje leva seu nome. E a partir de agora, vamos saber um pouco mais do glorioso Paulista Futebol Clube de Guaiçara.